Beleza, voltamos. Tá? Então a ideia é que a chamada espectroscopia de impedância eletroquímica, técnica colocada aqui em cima, apesar do nome pomposo, o que ela faz basicamente é uma varredura numa determinada resposta, uma varredura em frequências, porque trata-se de corrente alternada, na resposta da somatória de resistividade que um determinado sistema eletroquímico apresenta, certo? Eu vou colocar isso aqui de uma outra forma também. Então, nesse sentido, o que a gente está falando é que, ao se tratar de impedância, deixa eu me colocar para cá, tá bem? Vou colocar mais ou menos aqui, ó, impedância. Quando a gente fala de impedância, a gente basicamente trata de uma somatória de componentes que oferecem resistência à transferência de carga. Bom, basicamente, esses componentes são três. E esses três componentes, eles se encontram na eletroanálise como parte dos estudos de física. Agora não sei se é física 3, mas os estudos de eletrônica também, de circuitos elétricos. Um deles é a resistência propriamente dita, componente de resistência. O outro, portanto, um componente resistivo, vamos colocar assim, ó, resistivo, propriamente dito. O outro, perdão, diz respeito a um componente da capacitância, tá? A resistência à passagem de corrente pela capacitância. Lembrando que capacitância tem a ver com aquelas placas que estão próximas a um dielétrico, então existe uma resistividade da transferência também envolvida ali. E aí isso é chamado de reatância ou reactância capacitiva, normalmente abreviado por XC, tá? E existe um outro componente, L, portanto a gente viu aqui embaixo, né? L, Henry, indutância, que seria a reatância indutiva. Quem mexe com construção de caixa acústica, aparelho de som, sabe muito bem o que são essas coisas nas equações que delimitam a construção do circuito elétrico para a bobina apropriada com determinada indução, os capacitores eletrolíticos ou normais, ou de cerâmica ou poliéster, que são devidos, que tem que ter uma determinada reatância capacitiva para o sistema de corrente alternada, né? Até porque, lembrando, a corrente que vem da tomada da gente é uma corrente alternada. E os circuitos elétricos, os circuitos eletrônicos, perdão, eles trabalham, não vou dizer exclusivamente, mas quase exclusivamente com corrente contínua. Então você faz a conversão, né, dessa corrente alternada em contínua, uma filtragem, mas isso é outra coisa, a gente acaba devagando. E essa aqui é representada por XL, tá bem? Então, basicamente, quando a gente fala em impedância, a gente fala da somatória desses componentes que oferecem essa oposição, né? Uma oposição, vou até colocar aqui, ó, oposição à transferência de carga, ET, Electron Transfer. Esse ET é famoso em algumas obras, tá certo? Pois bem, e essa impedância, por ser espectroscópio, ela está relacionada, não é por ser espectroscópio. Por definição, ela está relacionada à corrente alternada. Vou colocar aqui, ó, corrente alternada. Tá certo? Essa corrente alternada. E nesse sentido, se a gente analisa, e não dá para fazer um grande histórico aqui, aliás, o que dá para fazer aqui é salvar e pular para outro, né? Peraí, deixa eu fazer rapidinho isso aqui. Eu salvar isso aqui, já exporto para facilitar depois para a gente e abro um outro aqui que eu vou abrir. Pior que perde tempo quando faz isso, né? Principalmente quando erra, né? Nossa, quando erra, então aí perde mais tempo ainda. Oh Deus Santo Benedito, por que você está fazendo isso comigo? Já sei, eu vou deixar ele quieto aqui, eu só faço assim, ó, pum, mando ele pro brejo, que é o que eu queria mesmo, e abro esse aqui como sendo
um journalzinho. Beleza? Não perdemos muito tempo também não. E aí eu vou abreviar aqui só como sendo EIS. Aqui eu vou colocar só 2 aqui, não vou escrever muito mais coisa para não enrolar mais também. Tá bem? Pois bem, quando a gente fala em impedância, tá, então a gente já descobriu o seguinte, ó, que impedância está diretamente relacionada à corrente alternada, corrente AC. E que a corrente AC, por sua vez, está relacionada à frequência. E que quando eu falo em espectroscopia, a gente coloca a gente diz respeito, vamos dizer assim, à varredura de frequências e a observação da oposição da transferência de carga. O que é bem curioso, né? Porque quando você olha a voltametria, você está interessado na transferência da carga. E quando você olha a impedância, está transformada na oposição a essa transferência de carga. Mas o que importa é que a gente está falando de corrente AC. Então, se a gente está falando de corrente alternada, a gente está falando de alguma coisa assim, né? Essa grande diferença, que é uma corrente AC, que é diferente de uma corrente DC, que é contínua. A corrente DC seria contínua desse jeito. Quando a gente observa um sinal de corrente alternada, desculpa, um sinal de corrente alternada, não, um sinal alternado. Ele pode ser corrente ou pode ser tensão, né? Nossa, não vou conseguir desenhar esse negócio aqui, peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Devagarzinho que vai. Agora foi, ó. Quando a gente observa um eixo dessa natureza, se a gente puder colocar aqui uma coisa mais ou menos, começando por aqui talvez. Não, aí não vai começar, não vai ficar feio pra caramba também, peraí. Com um pouco de paciência, peraí. Você começa pra cá, vem pra cá. Ah, isso que eu queria fazer. Agora sim, agora vai dar certo, ó. Tá? E aí eu começo um eixo mais ou menos aqui, ó. Beleza? Faço um eixo mais ou menos aqui. Nessa corrente alternada, eu observo que essas variações, por exemplo, eu posso atingir variações da seguinte ordem. Aqui eu tenho 90 graus. E esse 90 graus ele pode me representar em radianos como π sobre 2. Tá? Π sobre 2. Beleza? Da mesma forma, como eu posso ter a cada π sobre 2 que eu elevo, um aumento desses sinais aqui, ó. De tal maneira que eu tenho, por exemplo, aqui, eu teria... Opa, vou colocar um pouco mais para baixo para não confundir. Aqui eu tenho 180 graus, eu posso representar como π. Aqui eu tenho 270 graus, aí eu posso representar aqui como... Você soma π com mais π sobre 2. Então eu vou ter 3 meios de π, mas em alguns lugares também eu posso representar isso com menos π sobre 2, principalmente em estudos de eletricidade. 3 meios de π, e aqui eu vou ter 2π, então eu não preciso, na verdade, percorrer todo esse sistema, né? Vou ter esse período todo que envolve essa representação, ele pode muito bem, ele pode muito bem ser colocado de uma outra forma, como por exemplo uma forma circular em que eu tenho a partir de um centro aqui, eu posso considerar isso aqui como sendo 0, né? 0 graus, não é isso? Eu posso considerar, portanto, esse aqui como sendo π sobre 2, menos π sobre 2, ou 3 meios de π, como queira, e aqui eu tenho 2π também quando eu chego a 360 graus, não é isso? E eu posso também colocar a partir do raio um determinado ângulo aqui que me define a posição certinha onde eu encontro na rotação, essa rotação viria para cá, né? Essa rotação viria para cá, onde eu encontro uma determinada posição. Então, por exemplo, isso aqui é ditado por um ângulo que eu vou chamar aqui de ângulo φ. Podia ser um outro nome, mas seria o ângulo φ. Isso te lembra alguma coisa, né? Isso te lembra que eu posso trabalhar com a ideia de frequência numa lógica de trigonometria, numa lógica trigonométrica, tá certo? Deixa eu ver o horário aqui para não falar muito.
E isso leva também a representações bastante curiosas. Então, por exemplo, eu posso pegar essa representação e posso trabalhar isso através dos chamados fasores. Ou, no caso específico para estudos em eletroanálise, chamados diagrama de Argand. Acho que a grafia é essa. Fasores ou diagrama de Argand. No caso, os fasores eles são muito encontrados quando você faz estudos em mecânica clássica, por exemplo, tá? Mas também em análise de circuitos de corrente alternada. Os fasores e os diagramas de Argand são encontrados. Em relação à impedância, esse diagrama de Argand, ele nos coloca que a gente pode representar aqueles componentes de impedância mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Em que eu tenho um determinado valor aqui, um determinado valor aqui, não é isso? Eu estou fazendo mais ou menos o que estava naquele círculo aqui. Eu vou até colocar aqui uma ideia que seria a ideia da trigonometria. A impedância pode ser resolvida bastante por trigonometria, tá bem? Mas nessa representação de Argand eu posso ter aqui um determinado ângulo, nós estamos chamando o ângulo de φ, e esse eixo, não seria o eixo, né? E essa estrutura, eixo, posicionamento, algo que me define aqui como a impedância total do sistema. Tá? Coloquei para cá, né? Mas não é, né? Meu negocinho não bateu aqui, né? Vou ter que dar uma fingida para ele bater mais ou menos aqui, assim, tá certo? Eu posso muito bem representar esse aqui como Z e esse aqui eu posso representar como φ, como ângulo. O detalhe é que essas representações elas podem envolver, por exemplo, determinações a partir da trigonometria. Como? Eu posso decompor, isso aqui é uma notação polar, né? Você vê que isso aqui me geram duas notações. Isso aqui me gera uma notação polar. Nessa notação polar eu acabo tendo conhecimento de Z e acabo tendo conhecimento do ângulo, desse ângulo. Que eu já vou adiantando que para estudos de eletroanálise, mesmo para análise de circuitos em corrente alternada, é um ângulo de defasagem. Tá? Isso aqui é um ângulo de defasagem. Defasagem entre dois sinais. Então, se o sinal, por exemplo, é o sinal de tensão e o sinal de corrente, se o sistema ofereceu posição à passagem dessa corrente no modo indutivo, você tem uma tensão mais adiantada em relação à corrente. E se você tiver um sistema mais capacitivo, ou seja, uma reatância capacitiva envolvida, esse sistema, a defasagem, esse ângulo de defasagem, ele vai estar com uma tensão atrasada em relação à corrente. E essa tensão e essa corrente nada mais são do que a lei de Ohm, lá para trás. Só que eu estou medindo em tempos diferentes por causa dessas defasagens, que são definidas nesses ângulos que podem ser explorados trigonometricamente. A outra notação que eu coloquei, a notação que eu não coloquei, seria a notação retangular. Na notação retangular, eu decomponho essas estruturas. Então eu vou chamar esse Z aqui de ZR, e esse Z aqui eu posso chamar de ZI, tá? Não à toa, tá certo? Então veja que se eu tiver ZR e tiver ZI, eu mato o Z total e eu mato o ângulo φ. Por quê? Por relações trigonométricas, né? Se não, vejamos, ó, exemplificando, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui em amarelo. Exemplificando, olha só. Seno de φ, falei θ em um lugar, é φ. Seno de φ vai ser o cateto oposto, que vai me representar como aqui ZI, sobre a hipotenuse, que aqui no caso é Z. Tá? Ou você pode dizer que cosseno de φ vai ser igual ao cateto adjacente ZR, vai caber aqui, sobre a hipotenusa, que é Z. Essa numa notação convencional, que seria a notação de trigonométrica. Agora, qual que é a importância disso? A importância disso é o seguinte, ó, veja que eu consigo determinar ZI facilmente como sendo o seno do ângulo, se eu tiver o ângulo de defasagem e se eu tiver a impedância total do sistema. E aqui é a mesma coisa, né?
Só que aqui é ZR. Eu defino ZR da mesma coisa, como sendo cosseno de θ. Cosseno de φ, perdão, cosseno de φ, opa, hora de parar já, cosseno de φ vezes Z. Tá? Essa é uma notação de trigonometria que me permite explorar bem o sistema. Mas a trigonometria, esse A com crase, não artigo, a trigonometria eu posso também ter uma outra forma de representação, que é a representação por números complexos. Tá certo? E por números complexos, esse ZI na realidade vai ser JZI. Número complexo é o I. Né? O I é considerado um número complexo, raiz de menos I. Né? Raiz de menos 1, ou I, seria considerado um número complexo. Mas como o I em eletroanálise está ligado à corrente, para não haver confusão, e dizem os puristas, corrente alternado, o I é minúsculo para gravar ainda mais, né? Porque o I maiúsculo seria para a corrente contínua, mas na impedância a corrente é alternada e o I é minúsculo. Então, para não confundir o I do número complexo do I de eletroanálise, alcunhou-se o J, o JZI. E aqui eu mantenho o meu ZR de todo jeito. E eu trabalho também com uma lógica de números complexos que me permite definir uma notação polar e uma notação retangular, um outro procedimento. Algumas calculadoras programáveis fazem isso, ou você usa um Octave, um MATLAB da vida para resolver o problema. E de tal maneira, mas que no final, a gente vai fazer exercício disso na sexta-feira, no dia, né? Que no final você obtém a mesma informação, tanto pela notação polar quanto pela notação retangular. E antes de encerrar esse videozinho, para deixar muito claro, não sei se vai ficar muito claro, mas algo que eu esqueci de colocar, é que quando se trabalha com a corrente alternada e essas representações de trigonometria, observação, a frequência F, que é medida em Hertz, tá? Ciclos por segundo, recordar é viver, ciclos por segundo, na verdade ela se converte numa frequência angular. Opa, esse fio está feio aqui, ó. Uma frequência angular, que normalmente é representada, aí depende do livro que você pega, normalmente é representada por um ômegazinho, né, minúsculo, que nada mais é do que 2π vezes F, propriamente dito, 2πf, tá certo? Então é representada basicamente como 2πf. E aí gera uma coisa curiosa, por causa do seguinte, no caso de componentes puros de reactância, tá? Somente nos casos em que você tem os componentes puros, ou seja, quando você tem uma bobina para fazer um ensaio, ou quando você tem um capacitor para fazer um ensaio puro, né? Isso pode ser feito num potenciostato, inclusive, a gente define a capacitância, a reatância indutiva como sendo dessa forma, e a reatância capacitiva como sendo dessa forma, o que basicamente nos traduz em 2πfL, ou seja, o valor da indutância da bobina, ou 1 sobre 2πfC, ou seja, o valor de capacitância do capacitor, da dupla camada, etc. Esse aqui é mais gostoso, por assim dizer, para estudos de eletroanálise do que indutância. Bem? Isso porque a indutância você consegue em sistemas eletroquímicos, vamos colocar um valor aproximado, quando você tem alguma coisa próxima de 1 MHz de frequência. Então, quando você tem acima de 1 MHz de frequência, você começa a perceber, você começa a ver fenômenos indutivos ocorrendo. Bom, não vou dar a comparação muito correta não, mas sabe essas lâmpadas de LED que você desliga e parece que ela continua acesa? Então é um fenômeno de indutância também que acontece. Ocorre que nos potenciostatos, então vou colocar assim, observação final, tá? Para encerrar esse videozinho. Nos potenciostatos,
normais, comuns, vamos colocar comuns. As observações que são feitas para a frequência, elas vão normalmente de 0,1 mHz até 200 a 500 kHz. Portanto, aquém de um limite que seria necessário para a percepção de fenômenos indutivos. E a literatura toda de eletroanálise, salvo boas e raras exceções, ela trabalha muito na faixa de 1 Hz para 100 kHz e não se interessa com fenômenos indutivos. São mais os fenômenos capacitivos que tem mais graça para o eletroanalista, tá bom? Deixa eu encerrar isso aqui e a gente já volta.